É um escândalo, né? Esse depoimento sem a participação dos advogados do co-investigado. Vamos lembrar aqui, Jair Bolsonaro trocou o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Isso aconteceu semanas depois de um inquérito eleitoral, que é um dos dois que investigava o Flávio Bolsonaro pela roubalheira em gabinete, apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. 2 semanas depois, repito, que esse inquérito avançou na superintendência da PF no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro estava preocupado, tenso, com possibilidade de busca e apreensão em casa de filho meu. Ele deu uma entrevista falando a respeito disso. Usei nos vídeos em que eu analisei todo esse episódio. E aí ele queria ter o chefe da superintendência da PF no Rio. É ponto, né? Não preciso nem completar a frase. Ele queria ter o chefe, porque ele fala nesses termos, né? Da superintendência da PF no Rio. Tanto que foi revelado depois, pelo Sérgio Moro, uma troca de mensagem, já que o Bolsonaro estava mentindo sobre ele, em que ele dizia, você tem aí 26, né? Superintendência, eu só quero uma, só quero a superintendência da PF no Rio. Obviamente o Moro não tinha nada de superintendência. O chefe de cada superintendência é escolhido por meio de um processo interno da Polícia Federal que Jair Bolsonaro queria suplantar para ter alguém que pudesse blindar o filho dele. É disso que se trata e as provas estão aí. Então, ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal, porque não é atribuição do presidente trocar o superintendente da PF. Mas ele, apesar de ter dado carta branca para o Sérgio Moro quando o colocou no governo, dizendo que caberia a ele escolher o diretor da PF, ele descumpriu a sua palavra, o seu compromisso, e mudou o diretor-geral. O que legalmente ele pode fazer, obviamente, tendo uma justificativa técnica. E aí o Sérgio Moro viu que não tinha justificativa técnica nenhuma e que, além dele estar descumprindo a palavra que teve com ele. E, obviamente, percebeu que Jair Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal quando os inquéritos sobre a família estavam avançando. Então ele saiu do governo, afinal ele não poderia mais responder por uma pessoa que estava sendo colocada para politizar a Polícia Federal pelo presidente. Afinal, o diretor da PF tem ali uma ligação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, como é que você vai ficar responsabilizado depois por qualquer tentativa interna de se aliviar a barra de alguém? Então, o Sérgio Moro saiu do governo, não quis compactuar com isso. Tem muita gente que não perdoa até hoje, principalmente o pessoal lulista, né? Petista, esquerdista e tal, né? Como se a gente fosse ficar se crucificando, por exemplo, o Meirelles por ter se tornado membro do governo Lula, etc. Ora, presidentes foram eleitos pelo povo brasileiro e tem pessoas que foram lá participar de determinado governo para tentar colaborar com o país. Tem outras que foram para ganhar uma grande boquinha, para ganhar um cargo e acabaram ficando lá passando pano para toda a sujeira. Sérgio Moro foi, na hora que foi eleito, com o objetivo de endurecer a legislação penal, tentou, porque isso tudo é documentado. Teve o projeto anticrime dele, que foi desfigurado pelo bolsonarismo, junto com o lulismo, junto com o velho tucano, junto com o centrão, com tudo isso que eu chamo de frente ampla pela impunidade. Tiraram o COAF do Ministério da Justiça, o Centro de Controle de Atividades Financeiras, para escantear, para poder minar, para não atingir os políticos que tinham telhado de vidro. Foram fazendo o diabo e aí culminou com a interferência na PF. Então, repito, Sérgio Moro saiu do governo apontando, olha, houve uma troca na Polícia Federal, absolutamente sem sentido, sem qualquer justificativa técnica. Então, estou fora. E ele não fez uma denúncia criminal naquele momento. Ele não usou essas palavras como algo que fosse tipificado como um crime. Ele falou aquilo que estava acontecendo para trazer luz por fidelidade ao povo brasileiro. Não é fidelidade a político que quer manter a família impune. Isso é coisa de bolsonarista que fala, traíra. É assim. Quando o sujeito não compactua com a sujeira, eles chamam de traíra. Traíra é quem diz que vai combater a corrupção no governo e sabota o combate à corrupção para manter a família impune. E repito, não é sabotar o combate à corrupção da família apenas,
É sabotar junto com todos os outros que têm telhado de vidro para todo mundo ficar impune porque não quer que o filhinho sofra as consequências por aquilo que fez nos gabinetes passados. Mas, repito, Sérgio Moro falou apenas aquilo que aconteceu. E aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro, abriu um inquérito para apurar qualquer coisa indevida que pudesse ter acontecido. Mas como ele é o Aras, colocado pelo Bolsonaro, ele deixou ali em tese a possibilidade de o próprio Moro ser enquadrado, a depender da investigação, por denunciação caluniosa, como se Sérgio Moro estivesse ali apontando crimes, etc. Então esse inquérito está em vigor até hoje. Ficou parado um tempão, até porque não interessava muito ao Supremo Tribunal Federal legitimar aquilo que o Sérgio Moro estava falando, mas foi retomado. O presidente amarelou para depor pessoalmente no começo, fez todas as iniciativas para depor por escrito, por meio dos seus advogados, obviamente. Mas quando ele sentiu, isso foi analisado aqui nesse programa, que ele perderia no julgamento do plenário do STF, que decidiria pelo depoimento presencial e poderia firmar jurisprudência para que isso acontecesse nos próximos casos, e para manter também alguma interlocução com o Supremo, Jair Bolsonaro se antecipou e falou, não, beleza, vou depor presencialmente. E o que eu apontei aqui nesse programa, além de tudo isso na ocasião, que a gente precisava checar se esse depoimento seria feito da maneira certa, se as perguntas seriam realmente incisivas, se ele seria confrontado para ser pego em contradição, porque apresentou várias contradições ao longo desse episódio, já dei muitos comentários, fiz vídeos a respeito disso, é só procurar. E olha o que aconteceu. No depoimento do Sérgio Moro, independentemente de você gostar ou não, concordar ou não com o que o Sérgio Moro fez na vida, o que acontece é que os dois são investigados no mesmo inquérito. E no depoimento do Sérgio Moro, você teve ali o confronto da parte do governo. E agora você não teve o confronto da defesa do Sérgio Moro, que teria o direito de fazer perguntas durante o depoimento do presidente, porque ele foi ouvido logo que chegou ao Brasil, lá no Planalto e tal, pronto, e ainda jogou aquela mentira descarada, de novo, né? Quer dizer, para rebater a verdade, ele vem com a mentira, uma questão de caráter. Ele falou que o Sérgio Moro condicionou a troca que o próprio Jair Bolsonaro queria fazer, assim, tipo, eu topo desde que eu ganho uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o que nunca aconteceu, pelo contrário, você tem a prova em contrário. A prova é a troca de mensagens com a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que, funcionando ali como garota de recado do presidente, insistiu para o seu então padrinho de casamento. Depois pararam de se falar. Para que ele aceitasse, aceita e tal, só isso, e eu vou aqui fazer os meus esforços para conseguir a vaga para você no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como se estivesse falando com qualquer vagabundo de Brasília. E Brasília tem muita gente boa, né? O cidadão e tal, mas na política são exceções, né? A parte boa. Agora, como se estivesse falando com qualquer um desses que aceita emenda de relator para dar o voto, para ferrar a economia brasileira, como aconteceu ontem, ela foi lá e falou assim, não, eu tento conseguir o cargo no STF para você e tal, se você topar que o Bolsonaro coloque o homem dele na PF, no momento em que o inquérito sobre os filhos avança. E aí o Sérgio Moro respondeu o quê? Prezada, não estou à venda. Mostrando que, naquele momento, não tem como dar carta branca para o resto da vida, mas naquele momento mostrou honra, mostrou honradez, e é preciso que se diga. E aí você tem essa prova. Mas ele foi lá no depoimento sem a presença do advogado da parte contrária e disse que houve esse condicionamento. É mentira que ele já tinha dito na coletiva depois das declarações do Sérgio Moro lá no final de abril, quando tudo veio à tona. E você ainda teve o vídeo, né, de 22 de abril, foi ano passado, agora já estou até confundindo aqui os anos, mas o dia era 22 de abril. Você teve o vídeo que foi liberado pelo Celso de Mello, que, aliás, determinou que a defesa do Moro participasse de eventual depoimento presencial do Jair Bolsonaro. Naquele vídeo o Bolsonaro dizia, não vou esperar, né, aquele verbo com F, chulo, minha família ou amigo meu. E ele falava, troco o sujeito, se não quiser, troco o diretor, se não quiser, troco o ministro.
E ele estava se referindo, obviamente, embora tenham tentado disfarçar depois, isso quer dizer, ele queria trocar o superintendente, qualquer coisa trocava o diretor, qualquer coisa trocava o ministro, que era ameaça na reunião ao Sérgio Moro quando ele estava ali do lado. E olhou para o Sérgio Moro no momento em que estava querendo passar o recado para ele. E eu mostrei isso em vídeo. Então está tudo aí absolutamente claro. Agora, tem gente otária, tem gente burra. É preciso que se diga, porque o fato está aí exposto. Tem gente burra que acredita nesse tipo de versão. Que é a versão publicitária, a do traíra e tal, o sujeito que foi fiel aos seus princípios, aos seus valores morais corretos naquele momento. É passível de crítica aí a respeito de suas condutas, decisões passadas, presentes e futuras. Mas fato é fato. Fato não é questão de gosto, de sentimento, de empatia. Então, naquele momento, não quis compactuar com essa sujeirada. Agora, o presidente, só para concluir, porque são muitos aspectos nesse caso, ele fala da falta de interlocução com o Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da PF, que ele substituiu, atropelando ali o ministro para quem ele tinha dado carta branca. Falta de interlocução. O que o Jair Bolsonaro falou na reunião? Que ele queria que passasse informação para ele. Informação sobre a operação, informação sobre inquérito, é disso que se trata. Ele falou do sistema particular dele de informações, que é gente infiltrada nas corporações, para antecipar as coisas para ele. O presidente da República não tem nada que ter esse tipo de interlocução com o diretor de Polícia Federal, nem de superintendência. Porque são órgãos para agir com independência, para investigar com independência. Inclusive quando é alguém da família do presidente, quando é o próprio presidente, quando é aliado, ministro, o que quer que seja. Mas não é isso que o Bolsonaro quer. Porque ele não tem essas arestas morais, institucionais, a defesa dessa separação entre poderes da democracia e entre os órgãos de Estado. Ele quer que os órgãos de Estado sejam usados a favor dele como órgãos de governo. Foi exatamente isso que o Sérgio Moro não topou. Teve um assessor aqui do partido mesmo, para você ver como o Podemos já está disparando para a imprensa a reação do próprio Sérgio Moro ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Então, completando aqui o meu comentário com a informação que acabou de sair, a nota do Sérgio Moro, que agora está para se filiar ao Podemos no dia 10, né? Nós estamos no dia 4, então estamos a menos de uma semana da filiação do Sérgio Moro ao Podemos. A nota diz o seguinte: sobre o depoimento do presidente da República no inquérito que apura interferência política na Polícia Federal, destaco que jamais condicionei eventual troca no comando da PF à indicação ao STF. Não troco princípios por cargos. Se assim fosse, teria ficado no governo como ministro. Aliás, nem os próprios ministros do governo, ouvidos no inquérito, confirmaram essa versão apresentada pelo presidente da República. Quanto aos motivos reais da troca, eles foram expostos pelo próprio presidente na reunião ministerial de 22 de abril de 2020 para que todos ouvissem. Também considero impróprio que o presidente tenha sido ouvido sem que meus advogados fossem avisados e pudessem fazer perguntas. Sérgio Moro. Está aqui a nota assinada sendo espalhada pelo partido Podemos para todos os jornalistas. Só para completar, portanto, o comentário, isso que o Moro diz, de que se assim fosse, quer dizer, se ele trocasse princípios por cargos, teria ficado no governo como ministro. É a coisa mais óbvia. Se ele quisesse compactuar com a sujeira, ele trocava o superintendente, o diretor-geral, da maneira que o Bolsonaro queria, para minar a investigação sobre o filho dele, sobre ele, etc. e tal, e ganhava a vaga no Supremo. Se fosse um desses aí, reacionários, aloprados, doido por boquinha, que não se garantem na iniciativa privada, que não se garantem onde quer que seja, que não estejam bajulando, tendo esse comportamento de vassalagem, passando pano para aquilo que é ruim inclusive para o país. Então, isso aqui é factual, né? Agora, tem muita espuma publicitária, porque existe uma disputa eleitoral em 2022 que pode fazer com que os atuais detentores do poder percam foro privilegiado e acabem na cadeia, alvo dessas investigações. Então, está aí registrado o outro lado. Eu falei no início que ia comentar algo sobre o jornalismo, e eu queria lembrar um episódio, aliás, já citei muito até em artigos e tal, defendendo a repórter, que foi vítima de uma mentira numa outra CPI, né, repórter da Folha de São Paulo,
Naquela ocasião, a Folha de São Paulo publicou o seguinte título: ex-funcionário de empresa de disparo em massa mente à CPI e insulta repórter da Folha. Tá certo esse título, essa reportagem está correta. O jornal foi lá e mostrou prints da troca de mensagens entre eles, refutando aquela alegação absolutamente absurda que foi explorada por Eduardo Bolsonaro, por Jair Bolsonaro, que foram processados pela repórter e perderam na justiça, porque exploraram. Muito bem, e agora você vai ver em vários jornais essa notícia do Bolsonaro dizendo que o Moro cobrou vaga no STF e tal. A declaração simplesmente. Quando você tem a refutação comprovada por documentos que já são públicos, que é a troca de mensagens e que o Moro diz prezada, não estou havendo. Mas nessa hora, tem muita gente que não está interessada em refutar. O que quer mais é que eles briguem entre si e tal, etc. E aí não faz o título correto. O site Antagonista fez. Botou Bolsonaro ignora o prezada, não estou à venda, e diz que... É o mínimo, né? Porque o jornalismo não pode ser só declaratório. Senão, é isso, o presidente sabe que vai gerar manchete, e aí ele fica disparando essas declarações absurdas, elas são manchetadas, e aquilo serve de propaganda para ele, para no mínimo inculcar a dúvida. Quando você já tem a prova em contrário, isso precisa estar presente no título.